Bom dia. Mais ou menos, né? Bom, bom dia eu estou dando para você, não estou dando. Não é um bom dia assim, deslumbrado com o mundo. Por que tanto otimismo, né? A gente teve duas notícias aí de ontem para hoje, uma já fácil, né? E a outra, vamos ver o que acontece, que são péssimas, né? Uma, a notícia de fato ou seja, que já foi aprovado, são 5 anos, né? 5 anos de mandato? Os mandatos eletivos, aí, sem nenhum regime presidencialista, quase absolutista como o brasileiro, é o que é adotado na Venezuela, no Paraguai, na Bolívia, também no Peru. Não faz o menor sentido. O que faz sentido é você ter uma eleição parlamentar legislativa, que é um órgão de controle do que faz o executivo, na metade do mandato do presidente. Se você tem um presidente todo poderoso, como nos Estados Unidos, por exemplo, você tem uma eleição que renova completamente a Câmara depois de 2 anos de mandato. Quer dizer, é um referendo sobre o mandato presidencial também. Pode eleger oposição nesse caso. Você tem toda a razão. Agora, a questão circunstancial, digamos assim, é o PSDB. Os tucanos puseram o bode na sala e agora tiraram o bode da sala achando que resolveram o problema. Mas o bode fez uma coisa lá na sala. Não, fez um monte de coisa, né? Durante esse tempo todo. Quer dizer, ou seja, eles criaram a reeleição, que foi o pior erro jamais cometido na história da República recente, né? Sem dúvida. Da República. Depois, para trocar, há anos os tucanos vêm barganhando com os demais partidos o fim da reeleição, desde que eles perceberam que tinham feito uma besteira. A barganha é essa, ou seja, aprova-se o fim da reeleição com 5 anos. Quer dizer, agora você imagine 5 anos de uma Dilma Rousseff. Não vamos ter. Nós vamos ter 8. A gente vai ter 8 anos de Dilma Rousseff. Não, sim. Agora você imagine, é um negócio, quer dizer, não dá, é muito tempo. E sem nenhuma possibilidade de interferir nesse mandato eleitoralmente, como nos sistemas mais avançados. No meio do mandato. No México é assim. No México, a eleição do presidente, acho que é para 6 anos, mas depois de 3 anos tem, como eles tiveram agora, uma eleição legislativa para renovar toda a Câmara dos Deputados, não o Senado. O Senado tem outra coisa, nos Estados Unidos também, porque ali você tem o senador que representa o Estado, mas onde é a eleição para valer, na Câmara dos Deputados, ali é de 3 em 3 anos no México, você renova totalmente. O presidente vai governar com um legislativo amigo ou com um legislativo adversário, que é uma possibilidade de defesa para os eleitores. Né? Basicamente, a gente pega sempre o pior de todos os sistemas políticos, né? Dá nisso aí. É um absurdo, 5 anos. Quem está defendendo 5 anos realmente não sabe o que está falando. 5 anos não sabe o que está falando. A reeleição sem esse equilíbrio de poderes é um disparate, como nós vimos em todos esses anos. O presidente começa a distribuir cargo, distribuir verba, distribuir benesses, obviamente que ele compra tudo do parlamento. O argumento contra a reeleição era o seguinte: o sujeito passa 2 anos e, na verdade, ele passa o primeiro mandato dele tentando se reeleger para o próximo, ou seja, não tomando medidas impopulares necessárias, etc. Né? Aí assim, não dá tempo, fica também um tempo muito... Aí não, mas 4 anos foi um tempo muito curto. Porque esse é o argumento mais idiota que eu já vi, né? 4 anos é um tempo muito curto para um presidente governar. Como assim 4 anos é um tempo muito curto? Nós fizemos 2 guerras mundiais em 4 anos. Pois é, 4 anos, escute. Ei, não? Em 4 anos dá para fazer muita coisa, desde que você não tenha que ser reeleito e tenha que se vender, ou tenha... Enfim, o que esses políticos fazem. Ou seja, se você só tem 4 anos, você faz as coisas certas durante 4 anos. O segundo mandato da Dilma começou há 6 meses, e a sensação é de que ela está aí há 18 anos. Há 18 anos. Que a questão temporal depende também do
do que o presidente está disposto a fazer, ou do que é capaz de fazer, e se ele não fica em barganha permanente com o Congresso, se não é um jogo de troca, se ele não passa todo o tempo tentando abafar a Lava Jato, como acontece no Brasil, lógico que essas são as questões. Mas o importante na democracia é ter o equilíbrio de poderes, né? Quando você tem todinha na tua mão, e o Globo, nós citamos aqui, fez um levantamento, 69% dos governadores, desde que há reeleição, foram reeleitos. 61% dos prefeitos e 100% dos presidentes. É óbvio que o poder do mandatário é grande demais. O Brasil tem um problema de democracia. É sempre um disparate. 4 anos é mais do que o suficiente para governar. Certo? Isso foi efeito de uma barganha para tirar a reeleição, ou seja, o bodão que o PSDB colocou lá na sala, para tirar, teve que fazer essa barganha, e também não é uma barganha desinteressada do PSDB, porque é óbvio, né? Quer dizer, 5 anos, todo partido que tem mais um aninho para roubar, é sempre bom, né? É sempre melhor. Claro, é um acordo entre eles. Não, você fica 5, eu fico 5. Como se eles pudessem prever o que vai acontecer daqui 4 ou 5 anos. E eles não podem. 5 anos é tanto tempo que eles não sabem se estarão vivos até lá, então, politicamente. Agora, a outra péssima notícia é o golpe que está se armando no TCU, né? Essa é a segunda péssima notícia que ainda não se concretizou, mas houve um encontro noticiado pelo Globo entre o Joaquim Levy e o Augusto Nardes, que é o relator das pedaladas, e que no próprio Globo ontem indicou que incluiria as pedaladas no seu parecer e que provavelmente, quer dizer, deu indicação de que votaria pela rejeição das contas, o que influencia muito o resto do tribunal, evidentemente. Pois lá o senhor Joaquim Levy, né, fora da agenda, certo? Para, evidentemente, vamos usar a palavra certa, o verbo certo, comprar o Augusto Nardes, né, e possivelmente o resto do TCU. Olha, se o TCU aprovar as contas da Dilma, mesmo com ressalvas, porque também esse negócio de aprovar com ressalva é invenção brasileira, né? Aprovou no ano passado com ressalva. Pois é, aprovar com ressalva. Mas neste caso específico, há um crime que o próprio TCU reconheceu como crime. Unanimemente. Unanimemente. Quer dizer, então, o TCU aprovar contas com um crime embutido, aí eu acho melhor acabar com o TCU. Acaba o TCU. Para que o TCU? Aliás, acaba o TCU, encerra o TCU. Né? E esse Joaquim Levy, ele está fazendo um papel sem vergonha. Não, isso obviamente é sujeira. Isso obviamente é uma sujeira fora da agenda. E que história é essa? Ministro, atenção, o TCU é um órgão ligado ao legislativo. Certo? O senhor ministro. E de controle sobre as atividades e o gasto de dinheiro público do senhor Joaquim Levy. Exatamente. E o senhor Joaquim Levy é do executivo, misturando poderes. Né? Misturando poderes, coisa que ele próprio condenava. Né? Quer dizer, então, é extraordinário. Você vê um sujeito que é de extração tucana, certo? Comprando um sujeito que era da Arena, viu? Lá no início, o senhor Augusto Nardes era da Arena, surgiu no TCU via a revolta do baixo clero, certo? Então, foi lá, o baixo clero colocou no TCU e vinha até fazendo um trabalho razoável. Mas, assim, está voltando às origens pelo jeito. Se ele votar, quer dizer, eu afirmo aqui, se ele votar a favor da aprovação das contas de Dilma Rousseff, é porque ele levou alguma coisa, sim, do governo. Porque é assim que as coisas funcionam em Brasília. Vamos deixar claro. É assim que as coisas funcionam em Brasília. É toma lá, dá cá, mais descarado. E a gente vai descobrir daqui a pouco. É óbvio que... vai. É óbvio que... Nos aguarde. A coisa vai ser revelada. Cedo ou tarde, a coisa vai ser revelada. Exatamente. Então, assim, é uma vergonha. Dá vontade realmente de
abandonar o país. Tem um ministro do TCU cujo filho está enroladíssimo na Lava Jato. Como é que ele... presidente do TCU, o senhor Haroldo Cedras, né, que disse que ia se afastar das votações que envolvessem o filho, o escritório de advocacia do filho, e foi descoberto que participou de 2. Assim, agora, o pessoal o que é mais doloroso é que você vê o pessoal do TCU, os auditores, o procurador que está lá, quer dizer, é gente séria. E nas mãos dessas indicações políticas absurdas, né? Nós já dissemos aqui, o TCU revelou a Lava Jato muito antes da Lava Jato. Muito antes da Lava Jato. Você vê os relatórios da TCU sobre a Petrobras, embora não tivessem acesso aos documentos internos da Petrobras, não tivessem acesso a todas as contas da Petrobras, porque a Petrobras é empresa privada e não prestava contas ao TCU. Apesar disso, eles já tinham visto todos os desvios de dinheiro, tudo em todas essas refinarias, está tudo lá, está tudo no... Os auditores, as pessoas, os controladores, todos são muito competentes e honestos. A desonestidade está no plenário. Ali... Bom... Enfim, então são 2 coisas... A outra coisa que poderíamos comentar rapidamente é simples, né? O senhor Lula levou grana da Camargo Correia, depois repassou grana para o filho que era candidato a vereador. E olha, o noticiário em geral, nada. E o movimento é assim, né? Entra num bolso, sai do outro, e a coisa... Esse Instituto Lula, se você dá uma olhada no Instituto Lula, eles não têm gasto. Não é que eles distribuam cesta básica, não é coisa para fome, não é que eles organizem, eles participam de encontros latino-americanos, não é que eles chamem os presidentes dos países latino-americanos, nada, eles não têm despesa. Não. Quanto eles faturaram? Se eles levaram 4,5 milhões da Camargo Correia, eles ganharam no mínimo 100 milhões de reais em 3 anos. No mínimo. Mas por baixo. Olha, se eu não me engano, salvo engano, mas não é, se eu me enganar, não é muito longe disso. Quando o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou de ser presidente e fez o instituto dele, ele procurou grandes empresários para fazer o tal do endowment, né? Quer dizer, ter ali um dinheiro, né? Um fundo que garantisse a sobrevivência do instituto, certo? Por meio de doação, que é absolutamente legal, tá? Eu me lembro, eu ouvi de um empresário que foi procurado pelo Fernando Henrique, que o endowment que eles tinham projetado para manter o Instituto, sem necessidade de ficar pedindo dinheiro toda hora, tal, era alguma coisa em torno de 10 milhões, tá? Na época. Só a Camargo Correia, por bônus eleitoral, sei lá o que, deu 3 milhões. Bônus eleitoral. Essa história do Estadão é absurdo. Que a Camargo Correia depositou 1 milhão na conta do Lula como bônus eleitoral e 1 milhão na conta do PT como contribuição eleitoral. No mesmo dia, 2 de julho de 2012, véspera da eleição, o Lula estava doente, estava saindo do tratamento dele. Você vê o Lula no palanque, você vê no YouTube o Lula no palanque do Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo do Campo, que fez uma eleição de 5 milhões de reais declarados, vai saber quanto custou de fato. São Bernardo do Campo. E o filho dele, que levou 50 mil reais do instituto, da empresa do Lula e do Paulo Okamoto, mas levou também 195 mil reais do diretório do PT, para se eleger vereador. E você vê o palanque do Marcos Lula, está lá o Lula falando, vou falar pouco porque eu estou com a voz ainda rouca. Agora, embolsa toda essa grana de bônus eleitoral. Não, não, é completamente... Não, e quando foi apontado o bônus eleitoral, o que diz o Instituto Lula? Isso foi um equívoco. Nossa, claro. Equívoco. Os brasileiros se equivocaram, sem dúvida nenhuma. A Camargo Correia não se equivocou. A Camargo Correia sabia exatamente o que estava fazendo. A Camargo Correia, quando escreveu o bônus eleitoral, eles sabiam qual era o propósito desse dinheiro. Eles sabiam qual era a função desse dinheiro. Era um bônus e era um bônus eleitoral. O Brasil está entregue
a uma corja, a uma quadrilha. E cosa facciamo? Essa é a pergunta. Nós, você, eu, nossos 600 mil leitores mensais, nós somos... É muita gente, 600 mil pessoas. O que a gente faz? Essa é uma pergunta para se fazer. Não, porque fica evidentemente... Eu já fiz, eu fui embora, mas é óbvio que não é. Você foi, mas não foi, né? Não é uma. Eu fui e não fui, estou aqui. Não é uma solução para todos. Eu resolvi a minha vida cotidiana, o meu dia a dia, mas eu não resolvia. Não, e as projeções econômicas. É como se. O que é mais curioso é que não há no noticiário uma ligação entre o que está acontecendo na economia e a situação política. É como se houvesse independência entre as duas coisas. A falta de credibilidade, a falta de norte, esse tombinho do Banco Central, que é um idiota. Idiota! Né? A gente descreveu desde o primeiro dia, o Pastore falando que ele não tem a menor credibilidade. Enfim, porque o cara entra e a inflação dispara. E continua subindo. Não. Aí eles fazem aquela palhaçada daquele lançamento de programa de logística, que é uma palhaçada, evidentemente. É uma faz-notícia, lógico. É uma faz-notícia, só para relações públicas, mas não há conexão. São poucos aqueles que fazem a conexão, digo na imprensa, né? E mesmo entre os políticos. Porque, olha, Diogo, o que eu tenho conversado com o político aqui, e você puxa o assunto político, eles mudam de assunto. Você vê a vantagem de morar fora. Pois é. É a vantagem de morar fora. Eu não converso com eles, não. O chato é que quando você é correspondente, você tem que conversar com os políticos daí também. Eu não converso com nenhum. Mas tem uma coisa, quando eu peço informação para algum político brasileiro, tenha certeza de uma coisa, ela nunca vem. Nunca. Eu nunca recebi uma maldita informação quente de um político brasileiro, sobretudo da oposição. É extraordinário, E ele é isso, você puxa o assunto e o assunto foge, né? Eles fogem do verdadeiro assunto. Bom, continuemos, né? Não sei. Nós dois e os nossos 600 mil leitores, a gente pode combinar um negócio, o Jim Jones, todo mundo, sei lá eu. A gente vai ter que, alguma coisa a gente vai ter que combinar. É verdade, alguma coisa tem que acontecer. 600.002 pessoas vão ter que combinar alguma coisa. Bom, até amanhã. Até amanhã, tchau.